Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Eu sou o Francisco, e hoje trago uma mensagem que ressoa através dos tempos, uma mensagem que nos fala sobre legado, memória e a importância de transmitir a fé. Estamos falando do Salmo 78, uma narrativa poética que serve como um lembrete e uma advertência, convidando-nos a ouvir e aprender com a história de Israel. Acompanhe comigo. Salmo 78. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nolos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos. Para que a geração vindoura soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos. Para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus, e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar, e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou por uma nuvem, e toda a noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto, e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus, e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Portanto o Senhor os ouviu, e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Ainda que mandara as altas nuvens, e abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida fartar. Fez soprar o vento do oriente nos céus, e o trouxe do sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava a comida na boca. Quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais robustos deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Quando os matava, então o procuravam, e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam. Porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Mas ele, sendo misericordioso, perdoava a iniquidade, e não os destruía, antes muitas vezes desviava sua ira, e não despertava todo o seu furor. Porque se lembrava de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto, e o entristeceram na solidão. E tornaram a tentar a Deus, e a limitar o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito, e as suas maravilhas no campo de Zoan. E converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de moscas que os devoravam,
e rãs que os destruíam. Deu também aos gafanhotos as suas novidades, e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e os seus sicomoros com pedrisco. E entregou o seu gado à saraiva, e os seus rebanhos aos coriscos. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, indignação, e furor, e angústia, um esquadrão de anjos destruidores. Preparou caminho à sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas entregou a sua vida à pestilência. E feriu todo o primogênito no Egito, as primícias da força nas tendas de Cã. Mas fez sair o seu povo como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou seguramente, de modo que não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. E trouxe-os aos limites do seu santuário, a este monte que a sua destra adquiriu. Também lançou fora as nações de diante deles, e por sorteio lhes repartiu uma herança, e fez habitar nas suas tendas as tribos de Israel. Contudo tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos. Mas retiraram-se e transgrediram como seus pais, viraram-se como um arco enganoso. Pois o provocaram a ira com os seus altos, e moveram-lhe a zelos com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto, e se indignou, e aborreceu-se muito com Israel. Assim deixou o tabernáculo de Siló, a tenda em que habitava entre os homens. E entregou a sua força ao cativeiro e a sua glória na mão do inimigo. E entregou o seu povo à espada, e se indignou contra a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, e as suas virgens não foram louvadas. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não choraram. Então o Senhor despertou como quem dorme, como um valente que clama pelo vinho. E feriu os seus adversários por detrás, deu-lhes uma eterna afronta. E rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Mas elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. E edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. E elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas o trouxe, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. E os apacentou conforme a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia das suas mãos. Este salmo nos encoraja a refletir sobre o legado que estamos deixando para os que virão depois de nós. Estamos compartilhando as histórias de fé, esperança e milagres que testemunhamos? Estamos ensinando aos mais jovens a importância de confiar em Deus e obedecer aos seus mandamentos? A história de Israel é marcada tanto pela fidelidade de Deus quanto pela infidelidade do povo. O Salmo 78 nos adverte a não repetir os erros dos nossos antepassados, que esqueceram as obras de Deus e não foram fiéis a Ele. Em vez disso, somos chamados a lembrar e a confiar nas promessas de Deus, mantendo a fé mesmo em tempos difíceis. Como o Salmo 78 se aplica às nossas vidas hoje? Ele nos desafia a examinar como estamos vivendo e o que estamos ensinando aos outros. Estamos sendo exemplos de fé e obediência, ou estamos esquecendo as lições do passado? Seja um contador de histórias da fé. Compartilhe com os mais jovens as histórias de como Deus atuou em sua vida. Não apenas as grandes vitórias, mas também os momentos de dificuldade onde a fé foi o seu sustento. Construa um legado de fé. Viva de maneira que honre a Deus e inspire outros a segui-lo. Seja um exemplo de amor, serviço e dedicação. Liderança com sabedoria e amor. Seja um líder que guia com sabedoria e amor, mostrando o caminho através do seu próprio exemplo de vida. Aprenda com o passado. Estude as Escrituras e a história da Igreja. Veja como Deus tem sido fiel através das gerações e como você pode confiar nele para o futuro. Viva com esperança e fé. Mesmo nos momentos mais desafiadores, mantenha a esperança e a fé. Lembre-se das maravilhas que Deus já realizou e confie que Ele continuará a agir. Que este salmo nos inspire a sermos construtores de um legado que honre a Deus e a sermos líderes que guiam com sabedoria e amor. Que possamos aprender com o passado e viver de forma a garantir um futuro cheio de esperança e fé para as próximas gerações. Meu irmão, minha irmã,
Muito obrigado por dedicar este tempo para refletir comigo. Se você foi tocado por esta mensagem, compartilhe-a com aqueles que precisam de esperança. Deixe seu like, comente suas experiências e inscreva-se no canal para mais mensagens que edificam. Que Deus te abençoe, te guarde e te fortaleça em sua jornada. Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Fique com Deus. Amém.